Oi, gente. Hoje eu vou falar pra vocês como eu fiz meu planejamento anual, as minhas metas para 2026. E eu vim falar algumas metas que eu coloquei em 2025, o que o Senhor me permitiu realizar, porque tudo acontece quando Ele quer, como Ele quer. Como eu já disse no vídeo anterior, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muitas coisas não acontecem também por responsabilidade nossa. Por exemplo, já dando spoiler, de uma das minhas metas de 2025 é que eu disse que eu ia fazer um curso de inglês. E por minha causa mesmo, eu não concluí, né? Eu não concluí porque eu desisti, essa é a verdade. Eu não perseverei, eu tinha vergonha. Então, é sobre mim mesmo. E se eu tivesse colocado Deus no centro desse planejamento, dessa meta, eu teria conseguido. Porque eu pensaria, não teria vergonha, porque eu pensaria, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, não para minha. Então, por que eu vou ter vergonha de estar tentando aprender inglês? Porque a vergonha, ela indica orgulho. Porque nós somos, às vezes por orgulho, nós não queremos errar, né? Nós não queremos mostrar que a gente, não quer fazer as outras pessoas superiores a nós mesmos, a gente não quer perder. E aí, às vezes, a gente se esconde através da timidez pra esconder que, na verdade, aquilo não é timidez, aquilo é orgulho, é porque você não quer perder, você não quer errar. E isso é um pecado, que é o orgulho. Então, já dando spoiler, pra você e pra mim, conseguir completar algumas metas nesse ano de 2026, nós temos que pedir a Deus para nos dar força, para nos ajudar a vencer algumas batalhas, alguns pecados mesmo, para poder a gente conseguir realizar essas metas. Outras metas não tem nem como, tipo, por exemplo, às vezes você tem um dinheiro para comprar uma coisa, mas, tipo, Deus não quis, aquela coisa vai sumir. Por exemplo, uma das minhas metas era conhecer a neve. E eu tinha comprado a passagem em dezembro de 2024 pra ir pro Chile e conhecer a neve. Só que um mês antes parou de nevar. Tipo, todo mundo diz que em julho é o período que mais neva no Chile. E aí eu falei assim, não, vou escolher em julho, é mais cara a passagem, mas não quero correr o risco de não conhecer a neve. E aí eu botei pro 31 de julho, porque o pessoal diz que é julho e agosto, os melhores meses de neve. E o que aconteceu? Começou a nevar em junho. Em junho teve muita neve e tudo. E o mês de julho inteiro ficou sem neve, basicamente. Se você for pesquisar, tipo assim, tinha muito vídeo do pessoal falando assim, eu vim pra conhecer a neve e, tipo, um monte de lama, entendeu? Nesse período de julho. E aí eu fiquei, meu Deus. Só que eu fui, tipo, dia 31 de julho, e aí eu peguei... aí o meu passeio ficou pro dia 2 de agosto. Porque o primeiro dia era pra ser outro passeio, só que aí a estrada fechou e aí não deu pra gente ir. E lá, nesse outro passeio, a gente ia conseguir ver a neve, mas a gente não ia ver a neve caindo, porque não tava nevando nesse período. E aí, no dia que eu fui, nevou. No dia que eu fui. E, gente, antes, quando eu tava vendo que não tava neve, eu falei assim, eu tava tão triste, eu já tava sofrendo que eu não ia conhecer a neve. Ia ver só barro e tudo. Mas o Senhor é tão rico em misericórdia e que Ele fez nevar, e eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor ouviu o meu clamor. Eu lembro que teve alguém comentando, falei assim, gente, não vai nevar, não tá nevando. Aí dia 24 de julho talvez neve, tem previsão. E eu falei assim, vamos orar pra poder nevar, pra poder ter um pouco de neve quando a gente for, né? Dia 31, quando eu fosse. Gente, não nevou, nem 24. Aí disse que tinha pra 26, não nevou. Foi nevar exatamente no dia que eu fui, e foi mágico, porque eu vi a neve caindo do céu, e todo mundo falava, dia de sorte de vocês, dia de sorte de vocês. E isso não tem explicação, isso não tem como não ter sido Deus. O Senhor teve misericórdia e realizou esse sonho. Graças a Deus, e
se não tivesse nevado, eu ainda ia ser grata, porque o passeio foi incrível, foi tudo ótimo. Mas é muito bom quando o Senhor... Porque a própria palavra diz, né, que Deus é Pai. Que até o Pai, até nós que somos humanos, quando pais, o nosso filho nos pede um pão, a gente vai dar uma pedra? Não, a gente vai dar um pão. Então, assim, o Senhor faz, Ele escuta as nossas orações, Ele nos dá o que a gente pede. Mas, como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, vai lá assistir. Temos que fazer tudo para a glória dEle e engrandecer o nome dEle. E Ele fez nevar para a glória dEle, porque quando a gente viu neve caindo do céu, a gente ficou assim, cara, eu já sei, eu tenho certeza do quão perfeito Deus é. Mas quando a gente vê algo assim, que a gente nunca viu, assim, uma coisa muito bonita, a gente fica assim, caraca, como é que Deus fez tudo assim, tão perfeito e incrível, e Deus é incrível, enfim. No meu planejamento, eu divido de algumas formas. Esse é o planejamento de 2025, para vocês terem uma ideia. E eu vou dizer pra vocês que eu olhando, eu fico muito grata, porque é incrível como o Senhor... Porque assim, eu coloco assim, sonhos pra 2025. Só que quando eu boto sonhos, são coisas bem grandes, coisas que eu não imagino que eu vou conseguir realizar. Tipo assim, que não são tão possíveis. E... Porque é uma coisa, tipo, você fazer um planejamento de acordo com o dinheiro que você ganha e você conseguir planejar e tudo. Outra coisa é você fazer um planejamento que não cabe no seu orçamento e o Senhor realizar aqueles sonhos. Isso não tem, a gente não tem palavras pra explicar como é incrível como o Senhor cuida da gente. E sem a gente merecer nada. Então, aqui, nos sonhos para 2025, eu coloquei juntar dinheiro para aposentar. Infelizmente, eu tenho que falar isso pra vocês, eu não lembrei. Eu juntei dinheiro, mas eu não lembrei de fazer uma caixinha separada pra isso. Então, não tá especificamente o meu dinheiro pra aposentar. Então, foi uma coisa realmente que eu não coloquei como prioridade e não fiz. E aí, juntar um dinheiro pro carro. E aí, a gente conseguiu juntar, graças a Deus. Eu vou conferir depois a quantidade, o valor, né? Se bateu. Mas foi bem mais do que a gente sonha. E eu botei comprar coisas para o quarto. Um quarto que a gente tem que ir ao escritório. E o quintal. Tipo, gente... O meu quintal ficou melhor do que eu imaginava. O meu quarto ficou melhor do que eu imaginava. O Senhor cuidou de cada detalhe. E, tipo assim, na hora que a gente vai comprando as coisas, a gente nem percebe o quanto que Deus cuida da gente, o quanto que Deus tá realizando aqueles sonhos que a gente orou um ano antes. E aí, a gente conseguiu montar o escritório pra poder eu trabalhar, o meu esposo trabalhar. E graças a Deus por isso, que ajudou muito. E também ajeitar o quintal, porque nosso quintal ficava cheio de lama. E aí a gente conseguiu ajeitar, fez uma cobertura. Ai, o Senhor foi muito maravilhoso. Não tenho palavras pra agradecer. Aí tem... Isso são coisas materiais, né? Mas na parte espiritual, então eu divido minhas metas em coisas materiais. São planejamentos que a gente faz. Porque, por exemplo, eu não vou querer uma coisa e aí eu vou querer que caia do céu. Não é assim. Eu não tô dizendo que Deus fez cair do céu o dinheiro pra eu fazer isso, não. Eu trabalhei, meu marido trabalhou, e aí o Senhor fez aquele dinheiro render, né? O Senhor cuidou da gente, fez... Sabe aquela história da multiplicação dos pães? O Senhor fez o dinheiro ser o suficiente pra nós e pra gente conseguir fazer essas coisas. Mas não é do nada, e também não é... a gente gastou bem, gastou horrores e conseguiu ainda assim realizar esses sonhos. Não. A gente tem o nosso planejamento. Aqui no canal tem um vídeo que eu ensino como a pessoa viver com salário mínimo. E naquele tempo era daquela forma que a gente vivia e não mudou muito. A única coisa que mudou foi o valor que a gente recebe hoje. Mas no vídeo que tem aqui, fala como tem uma planilha, e eu ainda hoje tenho minha planilha. Se vocês quiserem que eu coloque minha planilha atual aqui pra vocês, pra eu falar pra vocês os meus novos gastos com a família e tudo, porque hoje nós não somos mais 2, não somos mais um casal, nós somos 4. E aí eu mostro pra vocês os gastos. Os gastos mudaram, porque quando você começa a ganhar mais, você passa a ter gastos novos, né? Mas lá eu mostro pra vocês o meu planejamento quando eu vivia com salário mínimo. E aí eu posso mostrar também meu planejamento, como eu vou viver, como eu vivo com o meu salário hoje, pra poder eu conseguir
realizar esses sonhos, que inclusive eu conhecer a neve, viajar, comprar os móveis da minha casa, enfim, essas coisas. Então, tudo isso é planejamento também. O Senhor, inclusive, tem alguns versículos que falam sobre planejar, né? Tem um versículo, um provérbio que diz que como é que um homem vai construir uma casa e ele não senta antes para poder saber os custos dessa casa. Isso tá na Bíblia. Então, a gente tem que se planejar. E depois eu vou trazer mais alguns versículos para vocês no final do vídeo, para poder vocês entenderem que se planejar é bíblico e é uma coisa de Deus, e a gente tem que fazer isso, né? E aí esses são os planejamentos materiais, e aí tem os planejamentos espirituais, né? Que aí, no caso, eu botei ler livros, fazer devocional e culto doméstico, e esses ler livros são livros que eu tenho aqui em casa, que são livros cristãos, né? E aí educar meus filhos nos caminhos do Senhor, cuidar do templo, que é o meu corpo. E aqui tem mais especificado desse lado aqui, que depois eu faço mais detalhado. Primeiro eu escrevo só as metas assim que vem na minha cabeça, e depois eu vou detalhando o que significa cuidar do templo. Aí eu digo, me exercitar, ir ao médico, fazer exames, essas coisas. E aí profissional, eu botei estudar inglês, que é o que eu disse que não deu certo, e gravar vídeos pro YouTube. Eu estudei inglês alguns meses, mas não consegui fazer isso o ano todo, né? Gravar vídeos pro YouTube, eu gravei vídeo pro YouTube dia 31 de dezembro. Então, eu acho que eu consegui realizar. Eu acho que vocês aí digam se eu conseguir cumprir essa meta. Porque eu queria começar a gravar vídeos pro YouTube, porque eu sentia no meu coração uma vontade de conversar com as pessoas sobre as coisas que eu acredito. E, sabe, quando eu tô lendo a Bíblia, eu vejo tantas coisas incríveis que eu quero compartilhar com as pessoas, com todo mundo, assim, eu quero compartilhar. E como eu sou dona de casa, eu trabalho fora, mas eu não tenho contato com tantas pessoas, não tem como eu ficar espalhando o evangelho assim pra tanta gente. E aqui é a melhor forma de eu fazer isso. E alcançar o máximo de pessoas que eu puder. E era por isso. E aí eu consegui concluir, fazer um vídeo dia 31 de dezembro. E postei. Então, consegui cumprir pelo menos esse. E aí, esse de cuidar do templo, como eu disse, né? Fazer exercício físico, ir ao médico. E aí, pessoal, metas pessoais, né? No caso, era conhecer a neve. E descobrir meu estilo e conhecer meu estilo. Isso, estilo de roupa, essas coisas. Mas, enfim, não descobri, não sei de nada, enfim. Não foi tão importante pra mim, porque se fosse eu teria feito. E aí, aqui tem mais especificado essas coisas que era do quintal e do quarto que eu queria comprar. E aí, tá bem detalhado aqui. E, como eu disse, Deus realizou esses sonhos, inclusive realizou outro sonho que não estava aqui, que era ter placa solar e talvez ar-condicionado no escritório. E aí também, assim, realizou. E aí, quando eu coloco a meta, eu coloco o que eu preciso fazer para que essas metas se realizem. Porque, por exemplo, eu preciso estudar inglês. Sim, e aí? Pronto, acabou? Não, eu tenho que colocar o que eu preciso fazer para poder eu cumprir aquela meta. E aí eu coloco aqui, ó. Como eu vou conseguir fazer isso, realizar os meus sonhos? Aí eu vou botar assim, não comprando outras coisas que não estão aqui. No caso, se eu quero comprar algumas coisas, então eu não posso comprar outras coisas que não estou precisando. Eu tenho que comprar as coisas que eu estou precisando. Por exemplo, eu amo pratos, eu acho lindo pratos. E aí, eu vou comprar prato? Sendo que eu tô precisando de coisas pro quintal? Não, eu tenho que focar. Então é isso que eu preciso fazer. É focar no que eu preciso. E aí, é isso que eu preciso fazer pra conseguir conquistar essas metas. Isso da financeira. Aí, leitura bíblica, devocional, culto doméstico. O que eu preciso fazer pra eu conseguir realizar esses sonhos? Organizar a minha rotina. Então, eu tenho que organizar minha rotina, ter horário pra acordar, enfim. E tendo disciplina e acordando mais cedo. E aí, eu acordo cedo, né? Eu acordo 7 horas, então pra mim é cedo. E eu consegui fazer, mesmo acordando nesse horário, porque a minha realidade é muito diferente das outras pessoas, eu sei. Mas eu conseguia concluir. Eu tenho um filho de 1 ano, então é muito difícil eu acordar mais cedo ainda, porque minhas noites são bem complicadas. E tem aqui as metas espirituais, né? Que eu tinha dito que eu coloco de forma mais detalhada. Aí tem aqui, buscar a Deus diariamente, ser fiel, evangelizar através das redes sociais, cuidar do templo, que é o meu corpo, ser boa esposa e mãe, lutar contra os meus pecados, ler livros que eu comprei, livros cristãos, né, que eu tinha dito. E aí, como eu vou conseguir? Aí eu botei 10 minutos de leitura por dia, 1 hora de aula de conversação de inglês, no caso que eu não consegui fazer isso todo dia, né. 10 minutos de devocional, 10 minutos de culto doméstico,
20 minutos de exercício físico. E aí eu fiz um horário aqui do que eu deveria fazer, né, da minha rotina. Aí depois eu posso fazer um vídeo só da minha rotina pra poder mostrar pra vocês como eu consegui realizar muitas dessas metas, né. Gente, as minhas metas espirituais, graças a Deus, eu estou conseguindo. Claro que não é todo dia que eu faço meus devocional e tudo e tal, porque às vezes, apocalipse, né, às vezes acontece, não vai pro médico, doente, não sei o que e tal. Às vezes eu vou trabalhar e aí eu não consigo, enfim. Mas eu consegui fazer muita coisa, eu tô muito feliz por isso. E basicamente as minhas metas do ano de 2026 são metas que muito parecidas, não as metas financeiras, que essas já foram. Hoje eu tenho outras metas que vai continuar, eu vou continuar juntando dinheiro pra comprar o nosso carro, trocar o nosso carro tem 11 anos. E aí a gente vai, basicamente, a gente vai viajar com a família toda. E aí também tem que se organizar pra essa viagem. Porque a gente viaja todo ano com a família toda, mas não é uma viagem, assim, pra tão longe, né? E aí a gente tem que se organizar financeiramente, porque agora nós somos 4. E as espirituais basicamente são as mesmas. Lutar contra os meus pecados, continuar evangelizando aqui nas redes sociais, tomara que eu consiga, me ajudem a conseguir a ter constância. Manda mensagem assim, ei, sumida, entendeu? Se eu desaparecer. E é isso. Eu queria que vocês, mostrar pra vocês que é assim, a vida é assim. A gente não consegue concluir tudo porque ninguém é perfeito, mas eu sou muito feliz porque eu consegui realizar muita coisa. E hoje eu sou melhor do que eu fui ano passado. Hoje eu tenho mais conhecimento da Bíblia, mais conhecimento de livros do que eu tinha ano passado e eu sou muito grata por isso. E eu tô feliz. Tô feliz por eu estar conseguindo fazer a vontade de Deus. Isso é gratificante. E se você se sentiu inspirado, esse aqui é a minha vida, gente. Cada um faz da sua vida, né? Porque aqui é particular. Mas eu coloquei aqui pra vocês só entenderem como é que eu faço na prática pra poder conseguir realizar essas metas. E aí, depois eu posso fazer um vídeo só, planejamento financeiro, pra mostrar a planilha da minha vida, né? De organização, da minha vida financeira. E aí, se vocês quiserem. E também depois eu posso fazer um vídeo só com a minha rotina, pra poder incluir todas essas metas que eu coloco, tá bom? E é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você quer que cresça espiritualmente e seja a sua melhor versão todos os dias e todos os anos. E é isso, tchau, beijo.